Estamos de volta com Interação, hoje com a participação de Felipe Beck, sócio-diretor da Esquadra Investimento. Felipe, dentro da nossa conversa de finanças pessoais, falávamos da diferença do modelo bancário de atendimento, na figura do gerente, que não é focado nas finanças pessoais, ele tem diversas outras ações, e dos escritórios de investimento que têm crescido em números impressionantes, e também num ponto que você trouxe, que é a questão dos cursos, de como instruir as pessoas, formar as pessoas, educar as pessoas na questão financeira, na questão das finanças pessoais. Como é que está se dando esse processo agora de transformação, bancos e escritórios de investimento? Só para te teres uma ideia, 60% dos investimentos feitos nos Estados Unidos não são através de bancos, são através de escritórios de investimento. E essa é uma realidade que tende a migrar aqui para o Brasil também, né? Pelo momento econômico, que a gente já explorou no primeiro bloco, e também pela capacidade dos escritórios de investimento darem uma atenção específica justamente à parte de finanças pessoais quando se trata de investimentos. Então existe uma tendência para que isso aconteça. Diversos escritórios de investimento estão sendo criados a todo momento, né? Claro que aqueles melhores e melhores perpetuam, mas de qualquer forma há uma tendência para uma demanda de um serviço mais qualificado, principalmente num período de mudança da economia. No passado todo mundo investia em renda fixa, a gente tinha uma taxa de juros alta, então era confortável se manter lá, e hoje há uma realidade de necessidade mesmo de troca e de procura de novos produtos e serviços. Eu acho que essa é a questão. Você trouxe muito bem que é atender melhor, ou seja, aquele que atender melhor conquista o cliente, o melhor serviço, e a questão também do foco. Você ter 100% de atenção, de riqueza de detalhes, de alternativas ao seu cliente. Porque o que a gente tem que entender, isso é extremamente importante, é que uma pessoa é diferente da outra. Uma pessoa tem necessidades diferentes da outra, e assim a gente tem que tratar os investimentos. E aí nós vamos para a questão dos perfis. Exato. Há pessoas que têm perfis diferentes, porém necessidades naquele momento iguais. Há pessoas que têm perfis iguais e necessidades naquele momento diferentes. Tem pessoas com perfis diferentes, tem pessoas com... Então, aí engloba um mundo de alternativas, e esse mundo de alternativas tem que se encaixar a determinados instrumentos que nós temos para lidar com esse capital. Felipe, eu acho muito importante a gente trazer aqui para o público que nos acompanha, que é o alinhamento das expectativas, né? Bom, as pessoas estão aqui nos assistindo, vou colocar dinheiro em outros produtos, não só o que o banco me oferece, e vou ganhar muito dinheiro. Não é bem assim. Você tocou num ponto importante, você tem a questão do momento. Muitas vezes as aplicações que você coloca lá 10 mil reais, vamos supor, ou 1.000 reais que seja, 1.000 reais que numa expectativa de longo prazo possa virar até 2.000 reais. Agora, se você precisa 2, 3 meses após a sua aplicação e a economia está num momento ruim, hoje a gente vê aí crises no mundo afora que tem afetado o humor dos nossos mercados aqui, aí você pode ter até prejuízo se tiver que realizar esse dinheiro. Ou seja, se precisar sacar esse dinheiro, você pode, em vez dos 1.000, ter 900, ter 800. Então, eu acho que a figura é muito importante, o processo é muito importante. Dentro de estipular esses perfis também é a questão do planejamento. Do planejamento, né? E principalmente quando a gente trata de renda variável, isso também é uma realidade na renda fixa, mas na renda variável é mais ainda, a gente tem que se lembrar que a rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. É possível que a gente tenha tido um belo resultado no passado e que isso não venha a se repetir no futuro. Assim como é possível que um investimento que não tenha ido bem no passado acabe sendo um bom investimento no futuro. E como é que se faz o planejamento dentro desses perfis? Como é que é esse processo? Vai um cliente hoje visitar a Esquadra e ele vai procurar se encaixar dentro no nível de produtos com as necessidades dele. Como é que vocês desenham esse planejamento? Exatamente. A partir do momento que um cliente chega na Esquadra, ou que deveria também chegar em qualquer outro agente financeiro, é importante que se faça um questionário que chama Suitability, ou seja, aquilo que veste bem em você, né? Que nada mais é do que uma série de perguntas, e que a partir dessa série de perguntas a gente vai traçar o teu perfil como investidor e também saber das suas necessidades de curto, médio e longo prazo. E a partir daí a gente desenvolve uma busca daqueles produtos que são mais adequados tanto ao teu perfil
quanto a realidade econômica que o país está vivendo, né? Muitas vezes, como é justamente agora, a economia muda e aquilo que era bom para ti há 2 anos atrás pode não ser bom agora. Muita gente procura hoje títulos do Tesouro, né? Dentro de títulos de Tesouro, a gente tem classificações e produtos que são mais destinados a períodos de queda de taxa de juros, outros são destinados à elevação de taxa de juros, então é preciso a gente saber não só qual exatamente é o teu perfil, como quais são tuas necessidades e que produtos se adaptam àquele perfil, àquela necessidade e ao cenário econômico atual. E aí eu acho que vale muito uma máxima que ouvimos em diversas ocasiões na vida, que não se coloca todos os ovos numa mesma cesta. A diversificação é um dos pontos cruciais no investimento. Principalmente quando a gente trabalha em renda variável, mas também isso é uma realidade em renda fixa, porque ninguém aqui é o dono da verdade, ninguém tem bola de cristal, né? A gente tem que saber muito bem quais são as alternativas que a gente tem e mesmo que a gente tenha mais conforto em relação a alguma delas, é bom a gente trabalhar com algumas outras juntos, porque se caso tu coloques todos os seus investimentos naquele determinado produto e tu pode estar errado, e teu assessor financeiro pode estar errado, é importante que tu tenha uma outra base que vai te respaldar na tua rentabilidade no final do período. E a nossa economia brasileira? Vamos falar especificamente aqui do nosso caso, no primeiro momento. Você acha que está bem estruturada? Você acha que a Bovespa, que é o grande ícone, a grande marca que acompanha o crescimento das nossas empresas aqui, está num ponto que deveria estar? Me parece que a gente ouve falar tão bem da economia brasileira que os patamares deveriam ser bem maiores, né? A gente tem referências girando sempre entre esse ano, entre 50 mil pontos, que é uma referência, e entre 60 mil, não conseguimos passar disso. Será que, pelo que a gente ouve da economia do Brasil, não deveríamos estar nos 70 mil pontos, 75 mil pontos? Por que isso? A grande questão é que o mercado ele reflete não o momento atual, mas uma perspectiva em relação ao momento futuro, né? Então, quando a gente compra uma ação de uma empresa que está indo bem, a gente olha, de repente ela passa a cair. Por que essa ação está caindo? Não é pelo resultado passado, e sim porque talvez ela possa ter um desempenho não tão favorável nos períodos subsequentes, né? E a gente está vivendo um período de dúvida. E essa dúvida justamente vem da Europa, né? E de como a economia hoje é globalizada e de todos os indicadores que vêm do mundo inteiro, né? E num período de dúvida, é normal que as pessoas resgatem suas aplicações de renda variável, principalmente aquelas que têm um determinado prazo para utilizar esse capital, tá? Para passar para investimentos menos voláteis, mais seguros, né? E justamente quando isso acontece, faz com que uma pressão vendedora, que nós chamamos no mercado, né? Uma oferta maior do que a demanda, provoque a queda dos preços ativos. Felipe, e é bom o investidor de fora do Brasil, aquele que vem da Europa, dos Estados Unidos, trazer seus recursos e investir na nossa economia? Isso é bom para o Brasil? É bom, é bom. Claro que a gente tem que daí trabalhar com uma questão que não é propriamente de responsabilidade tua, mas é uma responsabilidade de todo o país, que é a balança cambial. No momento que tu tem muita vinda ou muita saída de moeda na tua economia, tu pode ter um desbalanceamento e, logicamente, as empresas importadoras e exportadoras, elas sofrem mais com isso, né? Mas, sem dúvida, grandes fundos de pensão, grandes investidores qualificados que fazem operações ao redor do mundo, tem hoje o Brasil como uma bela opção de investimento. A gente tem ativos aqui extremamente baratos e com uma capacidade de subir no curto e médio prazo altas, né? Então o Brasil passa a ser, além da renda fixa, né, porque tem um juro alto, então remunera bem a renda fixa, passa a ser também um dos polos interessantíssimos para a compra de ações dentro de um mercado de renda variável. E olhando para frente, Felipe, qual é a expectativa que você vê do mercado financeiro e dos investimentos, né? Qual é que vai ser a evolução das finanças pessoais aqui no Brasil? Primeiro, através da educação. Eu acredito piamente que o brasileiro vai tomar cada vez mais consciência de que é importante se planejar, de que é importante ter uma tabela com os seus custos, as suas despesas, as suas receitas, e com isso possa investir e até demandar produtos, comprar, adquirir de uma maneira coerente com a realidade dele. Essa é uma questão. Já em relação a ações,
que a gente estava falando antes, e talvez por isso a tua pergunta, no longo prazo, o preço das ações tende a refletir o resultado das empresas, né? No curto prazo, justamente é um ponto de interrogação, porque a gente está trabalhando com uma expectativa, mas a gente não vê nenhuma empresa que tem lucro atrás de lucro caindo ao longo dos anos. Não, isso tende a corrigir, por isso que a gente fala que investimento em ações é um investimento de longo prazo, né? O Brasil está se estruturando e já vem se estruturando desde o governo Fernando Henrique de uma maneira que tornou, né, o capital financeiro muito mais fácil, o capital de negócios muito mais fácil, tanto em relação à facilidade de crédito, quanto em relação à tentativa, pelo menos, de diminuição da burocracia, né? Isso faz, logicamente, que a gente tenha uma perspectiva boa. As empresas, elas estão, sim, trabalhando para gerar resultados muito positivos, né? E a expectativa é que as ações acabem acompanhando essa curva. Felipe, tomara que esse cenário se realize, que o povo brasileiro possa cada vez mais acessar investimentos e que o dinheiro trabalhe para eles, né? Além do nosso próprio trabalho, aquele dinheiro que a gente consegue juntar, acumular através da organização, não só do trabalho, a gente possa ter esse dinheiro trabalhando para a gente. Através da remuneração dos investimentos, a gente ter cada vez mais o nosso patrimônio crescendo e o povo brasileiro sendo um povo finalmente desenvolvido e rico. Quero agradecer a sua participação, Felipe, essa aula de finanças pessoais. Espero que os amigos que tenham nos assistido tenham aí aprendido alternativas para que possam cada vez mais acumular riquezas e tornar o povo brasileiro realmente um povo rico. Gostaria de agradecer a sua audiência e que nos acompanhem, não só todas as terças-feiras às 21 horas, mas também através do nosso Twitter, no Gustavo_N ou pelo Facebook e também com sugestões através do nosso e-mail. ubratv@ubratv.com.br. Até nosso próximo programa.